Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Conversa entre Amigos. E no dia de hoje estou aqui com a minha amiga, a Bispa Graça Nascimento, esposa do apóstolo Fábio Nascimento, casal o qual eu respeito e admiro muito. Quero dizer aqui, Bispo, eu sou grato a Deus pela vida de vocês, quero aqui agradecer a senhora ter tirado um tempo da sua agenda, do seu dia a dia, da sua correria do dia a dia, para estar nos atendendo. Quero também aqui agradecer o apóstolo, esse homem que tem a sua agenda tão cheia, tem o seu dia a dia tão corrido e também abriu um espaço para que nós estivéssemos batendo aquele papo. E eu não tive a oportunidade de fazer naquela gravação, mas eu estou fazendo aqui e ele vai assistir, então fica aqui, apóstolo, meu carinho, meu respeito, o meu beijo para o Senhor em nome de Jesus. A bispa e o apóstolo, eu sou grato a Deus porque foram eles que nos deu a primeira oportunidade. Nós estivemos caminhando juntos por aproximadamente 10 anos e mesmo depois que findou-se o ciclo, nós continuamos a nossa amizade porque é uma amizade verdadeira. Então aqui o meu respeito, o meu carinho, a minha admiração pela bispa e pelo apóstolo Fábio Nascimento. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, compartilha os nossos vídeos, deixa aí o seu joinha. Você, meu amigo que está assistindo esse vídeo, conversa conosco através dos comentários, pode ter certeza que irei responder cada comentário feito para a glória de Deus. E agora nós vamos de fato iniciar o nosso bate-papo. Está aqui a Bispa Graça. Bispa, mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui, muito obrigado por abrir esse espaço na agenda, ter tirado esse tempo tão precioso do seu dia para estar nos recebendo aqui nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. E eu quero perguntar nesse momento para a Bispa, como a gente costuma fazer a nossa programação, perguntando, Bispa, como foi a chegada da senhora no Evangelho? Como que a senhora conheceu a Cristo? Conta um pouquinho para a gente essa jornada. Amém. A paz do Senhor. Eu que agradeço, por nos convidar. Primeiro o apóstolo, depois me convidou também para estar aqui nesse bate-papo. E então, pastor, a minha caminhada o início foi muito complicado. Há 23 anos atrás, eu tinha uma enfermidade que nenhum médico conseguia descobrir realmente o que eu tinha. E eu já não aguentava mais, não tinha força, para sair de casa. Mas eu tive uma mãe na fé. Eu vou falar dela porque para mim ela é muito importante. Ela é mais do que uma mãe. É uma amiga assim que ela me carregou no colo até quando eu consegui caminhar sozinha. Eu estou falando da pastora Fátima Castro. É uma pastora, hoje em dia ela é pastora, naquela época ela não era, porque ela também estava iniciando a caminhada dela. E eu agradeço muito a ela, porque ela não desistiu de mim. Ela ia na minha casa, eu não tinha força para sair de casa. Tinha um filho pequeno e eu não conseguia mesmo sair. E ela, todos os dias ela ia. Não era quarta, sexta, sábado, domingo, não. Era todos os dias ela estava no meu portão. Nós fizemos uma caminhada longa em todas as igrejas, perto das nossas casas, a gente andava. E ela tinha o prazer de me levar, de perguntar se eu gostei, para a gente voltar novamente. E se eu não gostasse, a gente ia, no outro dia a gente ia para outra igreja. Então, assim, foi muito atribulado. Mas eu comecei mesmo a andar depois que o meu filho foi numa igreja pequena e ele não quis mais sair de lá. Ele achou que lá era o lugar dele e lá nós ficamos. Porque eu falo que eu me converti por causa do meu filho. Além do meu problema de saúde, eu me converti por causa dele. Porque a partir do momento que ele foi nessa igreja pequena,
ele se sentiu em casa e ele não queria mais ir em outra igreja. Ele só queria ir nessa igreja. Então, eu comecei a acompanhar meu filho. Foi quando, uma noite, uma sexta-feira, a mãe da pastora não acostumava ir na igreja e ela não morava aqui em São Paulo, ela morava na Bahia. E ela veio visitar a filha dela e ela foi na igreja. E quando terminou o culto, ela me chamou. E ela falou da minha vida toda, sabe? Deus usou ela assim tremendamente para falar da minha vida, para falar o que estava acontecendo e o que ia acontecer. E a partir desse momento eu me firmei, né? Eu falei aqui que realmente é meu lugar, porque realmente Deus falou comigo e ele falou, eu senti que Deus realmente estava usando. Ela tinha 93 anos na época, mas era uma senhora abençoada por Deus e Deus usava ela tremendamente. E a partir daí, eu e a pastora Fátima ficamos nessa igreja e estamos até hoje, né? Como o pastor falou, vocês não estão mais conosco, ela também não está, mas ela está trilhando a vida dela e nós a nossa. Mas a semente ela plantou e a semente vingou, né? Porque foi uma boa vontade dela. Ela não importava o dia, se estava chovendo, se estava sol, nas tardes de bênção a gente ia, porque ela fazia questão da gente estar indo. E foi uma bênção. E foi assim que começou. E aí foi quando, depois que eu comecei a ir para a igreja, os médicos começaram a descobrir o que realmente eu tinha, o que era a enfermidade. Então eu costumo dizer que Deus usou a sabedoria dos médicos para descobrir o que realmente eu tinha. Por quê? Eu perdi 30 quilos em um mês. Então foi uma perda de peso assim muito grande. E eu agradeço a Deus, porque foi através da fé que Deus me curou. Eu costumo falar que a cirurgia que eu tinha que fazer, não precisei fazer, mas foi porque Deus trabalhou na minha vida. E foi assim, pastor, e até hoje estamos aqui, né, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E só temos a agradecer, né? Uhum. Glória a Deus. A senhora falou que foi para a igreja por causa do filho. Ele tinha quantos anos na época? Ele tinha 9 anos. 9 anos. E eu quero aproveitar esse gancho para falar para você, 9 anos, pai, para falar para você, mãe, que muitas das vezes você não leva o teu filho para a igreja, não quer levar. A importância do filho está na presença de Deus, ser criado nos caminhos de Deus, porque olha que coisa tremenda. Tudo aconteceu, evidentemente, como a bispa já falou, a primeira, vou chamar circunstância, foi a questão da enfermidade, mas o filho dela, que realmente insistiu, né? Vou dizer assim, insistiu, vamos, e ela se converteu, vou usar esse termo aqui também, nasceu de novo nessa igreja. Então fica aí a importância dos pais levarem os seus filhos para as igrejas. Então não deixe de levar o seu filho para a igreja. E depois dessa caminhada, então vocês, depois de algum tempo, fundaram o próprio ministério. Esse ministério já está com 23 anos, né, bispa? Isso, 23. Conta um pouquinho pra gente, bispa, dessa caminhada. Como eu caminhei 10 anos aí com vocês, eu conheço um pouquinho dessa caminhada, eu conheço um pouquinho das pernadas, né, de algumas decepções que vocês tiveram, mas nunca desistiram. Não. E aproveitando essa questão de nunca desistir, olha a importância da gente nunca desistir. Essa irmã Fátima, que hoje é pastora Fátima, isso, a insistência que ela teve. Foi. Então, fala um pouquinho, bispa, dessa caminhada aí à frente do ministério. Então, quando eu conheci o apóstolo Fábio, que na época ele era pastor, fazia 7 meses que ele tinha aberto a igreja. E eu conheci ele exatamente nessa igreja que eu estava congregando, que ele foi pregar. E aí a gente já sabia que ele tinha essa igreja, né? Uhum.
Aí eu fiquei nessa igreja que eu estava congregando um tempo. Aí depois o apóstolo Fábio abriu a igreja para cá, perto da minha casa. E aí o que aconteceu? A gente acabou vindo para a igreja dele. E aí foi quando começou a luta, né, pastor? Porque tem gente que pensa que abrir ministério é fácil. Gente, vou falar para vocês. Abrir ministério não é fácil, não é para qualquer pessoa. Você tem que ter muito amor a Deus, porque se você não tiver, você não resiste. E tem a certeza, bispa, que é Deus que está à frente, né? Vou Sim, abrir porque Deus está mandando eu abrir, não é abrir porque simplesmente eu quero abrir, quero ser o cabeça e assim vai. O apóstolo Fábio, ele ficou 7 meses sem ter ninguém na igreja, era ele e a mãe dele, e as cadeiras. Mas ele insistiu, ele não desistiu. Então, é o que eu falo, não é fácil. E nós depois começamos a andar junto. Aí depois ficamos noivos, depois nos casamos. Mas as dificuldades na igreja começou, né? Já era. Mas as dificuldades continuaram. Então não foi fácil. Essa batalha nossa não tem sido fácil até aqui. Não é fácil. Tem gente que pensa assim, faz 23 anos as coisas estão bem. Estão melhor, mas não estão bem, né? Ainda não estão andando com as suas próprias pernas. Porque eu acho assim, quando a igreja está bem, é quando ela tem um salão próprio, não é? Sim. Uma sede própria. Então aí sim, eu creio que aí a igreja está andando com as suas próprias pernas. Hoje em dia a gente ainda depende muito de dizimista, de ofertante, para a gente estar mantendo a obra. Mas eu quero falar para vocês, não é fácil. Manter um ministério não é brincadeira, é muito difícil. E é só para quem realmente tem muito amor a Deus e teme muito ao Senhor para conseguir caminhar e não desistir da caminhada, porque a caminhada não é fácil. Mas, bispa, a senhora falou a questão do dízimo e das ofertas. E, infelizmente, evidentemente que nós não vamos generalizar, mas existe um pessoal muito avarento, não é? Pessoal assim, então, assim, existe aquela, talvez, porque muitas das vezes existe a exploração e as pessoas começam a fechar a mão, mas existe aquelas pessoas também que não são desprendidas, né, para a obra de Deus. Então, procura, se vai... Hoje eu estava assistindo uma programação que eu gosto muito, que é na Musical FM, do pastor César Cavalcante, e falaram a respeito dessa questão aí de dízimo e oferta, e ele falou, eu tenho pessoas na minha igreja que, se você for ver, de janeiro a dezembro, o que esse camarada contribuiu não dá para pagar uma conta de água nem uma conta de luz. Então, aproveitando aqui, a gente sabe que existe os exageros, mas eu e você, como membros do corpo de Cristo, como participantes de uma comunidade, nós precisamos ser desprendidos para a obra de Deus. Sabe? Então, o que a bispa está falando aqui dessa dificuldade, exatamente por isso, porque as pessoas muitas das vezes têm a mão muito fechada quando se trata de Deus. Interessante que a Bíblia diz, bispa, que, se eu não me engano, é o profeta Ageu. Ele fala a respeito disso, quando as pessoas estavam cuidando muito da sua casa, tinha de tudo, do bom e do melhor, e a casa de Deus estava abandonada. E ele faz alerta para o povo. Então fica alerta aí também, em cima disso, para que você seja um pouquinho mais desprendido em relação à obra de Deus. Olha, pastor, eu costumo pensar e achar também que falta muito amor, sabe, no povo de Deus. A partir do momento que você tem amor pela obra, você quer cuidar, né? Você quer dizimar, você quer ofertar. Só que é assim, tem gente que vem para o culto, aqui é quarta, sexta, sábado no São Vitor e domingo aqui também, né? E tá todos os dias ali, mas eles não se dispõem a ofertar, a dizimar, sabe? Eles não pensam que uma luz você tem que pagar, que é com dinheiro do dízimo, da oferta, o aluguel da igreja, porque como nós pagamos aluguel ainda hoje em dia, a gente depende de tudo isso, né? Para manter a igreja. Mas falta muito amor, sabe? Quando você ama, você quer que aquele negócio dê certo.
você quer que a obra vá para frente, quando você tem aquele amor. Mas às vezes você ama, mas você não se desprende realmente do bem material, sabe? Que é o dízimo, que é a oferta. Então, muitas vezes eu até costumo falar para o apóstolo, a gente não prega muito sobre dízimo e oferta aqui na igreja. E a gente precisa fazer mais isso. Mas, por mais que você pregue, por mais que você ensina, tem gente que não entra na mente, sabe? Não entra na cabeça. É porque realmente não tem aquele amor, né? De achar que a obra tem que ir para frente. Porque se eu dizimar, as coisas vão melhorar. Se eu dizimar, a gente pode comprar uma cadeira melhor, né? A gente pode pagar o aluguel sem preocupação, mas não é bem assim. Tem gente que, eu acho, pastor, que tudo isso é falta de amor. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas não têm mais amor pela obra de Deus. Nós precisamos nos colocar da seguinte maneira. Como que eu fui alcançado? Eu fui alcançado porque tinha uma porta aberta. E para essa porta se manter aberta, alguém foi lá e contribuía para que essa porta se mantivesse aberta. Então a gente precisa, como já falamos aqui, pensar mais nisso, ter amor ao próximo. Como diz a palavra de Deus, a gente dá semente ao que semeia, para que a obra de fato venha progredir e alcançar mais vidas. Mas glória a Deus, porque, como diz a palavra do Senhor, Ebenezer até que nos ajudou o Senhor, e o Senhor tem ajudado, o Senhor tem estado à frente, porque eu penso exatamente assim, bispo, quando Deus está à frente da obra, está à frente do trabalho, Ele sempre vai mandar as pessoas. E é o exemplo que a gente viveu lá em Barueri. Coisa tremenda ali naquele lugar. E Deus, por quê? Porque Deus está à frente. Mas como a gente estava falando a respeito de abrir ministério, que não é fácil, então muitas das vezes as pessoas acham que abrir um ministério é simplesmente, vou colocar uma placa, eu sei pregar mais ou menos, conheço um pouquinho de Bíblia e vamos. E na verdade não é assim. As coisas de Deus, ela tem que ser feita com muita responsabilidade, com muito carinho, com muito amor, até mesmo porque a palavra de Deus nos diz que nós vamos ter que dar conta de cada uma dessas vidas. Verdade. Então, infelizmente, a gente tem visto pessoas abrindo o ministério, fundando o ministério, tão somente, às vezes, por um capricho, por um orgulho, e acaba não dando certo. Então, que Deus abençoe grandemente o ministério de vocês, continue abençoando na verdade, e que venha prosperar grandemente em nome de Jesus. E quais são os trabalhos que tem aqui na comunidade unida? Então, agora a gente está parado, pastor, porque depois dessa pandemia o negócio parou. Eu costumo dizer, o mundo parou, né? Verdade. O mundo parou com essa pandemia. Eu achei que com essa pandemia as coisas iam melhorar em termos de pessoas na igreja. Piorou. De membro. Infelizmente piorou. Infelizmente a igreja esvaziou assim de uma tal maneira. Agora, graças a Deus, começou, né, a retornar o povo na igreja. Mas teve tempo aí de não ter quase ninguém na igreja. Parece que o povo achava que o vírus estava só dentro da igreja. Eles não achavam que estava lá fora, que estava no mercado, onde eles iam, né, fazer compra, numa padaria, onde ia comprar pão. Então, eles achavam que era só dentro da igreja que estava o vírus da Covid. Inclusive as autoridades, né? Exatamente. Então, foi um negócio assim que esvaziou a igreja. Esse vírus, quando eu falo que parou o mundo, parou. Porque, se você vê, afetou muita coisa, né? Perdemos muitos amigos, eu perdi uma irmã, né? E perdemos amigos, assim, muito queridos, que foi embora, porque também chegou a hora. Eu creio, assim, que ninguém foi antes da hora, né? Não, a senha dele foi chamada. Exatamente. Então, foi. Mas eu costumo falar, essa pandemia, ela veio, assim, para ensinar o povo. Só que o que aconteceu? Ninguém aprendeu nada.
Infelizmente, a pandemia veio assim, matou muita gente, aconteceu muita coisa e ninguém aprendeu nada daquela lição, que eu acho que isso aí foi uma lição que Deus mandou para ver se o povo se achegava a Ele. Eu acredito assim também, bispa. Eu acredito que isso foi exatamente um chamado de Deus para que o povo viesse despertar, mas a senhora vê como a coisa é tão grave, porque até os que estavam na igreja se diziam convertidos, nascidos de novo. Hoje, evidentemente que eu posso assistir um culto, ter uma oportunidade de assistir um culto online, eu posso assistir diversas pregações na internet, tudo isso é válido, até mesmo como aprendizado, mas eu não posso deixar de estar presencialmente na casa de Deus, cultuando presencialmente. Então, isso que a senhora falou, eu concordo, eu tenho esse mesmo pensamento, que foi um Deus despertando o povo, mas infelizmente isso não aconteceu. Não. Mas serviu também, bispa, para mostrar exatamente os que são e os que não são. Porque aqueles que são, eles continuam. Permanece. Né? E aqueles que não quer nada com nada, porque assim, pastor, existe, eu costumo falar que existe duas, existe assim, duas classes de membros da igreja. Existe aquele que vem porque ama a Deus, quer ouvir a palavra, e existe aquele que vem porque ele quer uma bênção, sabe? Ele quer uma vitória, ele quer uma porta de emprego, ele quer um carro, ele quer uma casa. Então, a partir do momento que ele consegue o carro, a casa, o emprego, aí ele abandona tudo, sabe? E aquele que realmente ele ama a obra de Deus, ele permanece na casa de Deus. Não importa a dificuldade. Não importa a dificuldade, porque a gente sabe que dificuldade tem para todo mundo, né? Não importa a classe, não importa nada. A dificuldade vem para todos. Só que tem gente que consegue manejar, né? Luta de um lado, luta de outro e consegue vencer aquela dificuldade. Agora tem gente que não. Tem gente que acha que tem que vir para a igreja, receber a benção, que Deus é o seu empregado, que ele quer a benção naquela hora. Ele não entende que você tem que estar preparado para receber a benção. Porque Deus, ele sonda, né, os nossos corações, a nossa mente, ele sonda tudo. Então, ele sabe quando você está preparado para receber a sua bênção e quando você não está. E você você insiste em querer a bênção na hora que você não está preparado para receber. Aí é onde o povo sai da igreja, né, porque acha que Deus não está atendendo o pedido, e aí não quer saber mais da igreja. E aí é complicado. É dessa forma que permanece o povo na igreja hoje em dia. Eu vou fazer, em cima dessa fala da bispa, eu vou fazer uma analogia aqui com o ser natural, o pai natural. Nós que temos filhos, muitas das vezes o filho fala, pai, eu quero isso, e a gente fala, não, filho, não, filho. Mas às vezes, de tanto ele insistir, a gente fala assim, você quer? Tá bom. Eu estou dizendo que não é legal para você agora, mas você quer? Faz. Aí depois ele vem cabisbaixo, pai, eu quebrei a cara. Mas a gente não já tinha falado? Eu entendo que Deus também, porque a Bíblia, eu vou citar duas passagens aqui, que a Bíblia diz que Deus ele realiza o desejo do nosso coração. Isso é fato. Ele realiza o desejo do nosso coração. Agora nós precisamos entender, que eu vou citar outro versículo, se a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus, porque eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, né? Pensamento de paz e não de mal. A Bíblia também vai dizer que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Então, aquilo que nós estamos pedindo, como a bispa falou, parece que nós estamos lidando com como é que chama aquele lá? O gênio, né? O gênio da lâmpada. Sim. Que você esfrega, quero 3 pedidos. Não é assim. E como a senhora falou, por não receber quando querem, Deus não está nem aí para mim. Não é bem assim. É dessa maneira. É dessa maneira que o povo pensa. O Salmo 23, pastor, fala assim, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas eu fico analisando, muita coisa me faltou, sabe? Me faltou muita coisa nessa vida.
Antes não tinha nem noção da palavra de Deus, né? Antes de me converter, de vir para os caminhos do Senhor. Então, para mim, isso era indiferente, esse salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que agora eu analiso, meu Deus, muita coisa me falta, sabe? Me falta amor, que é o mais importante que eu acho, né? Me falta amor. Eu penso dessa maneira. E então eu acho que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente tem que analisar muito bem, né? Como não vai faltar? Vai faltar sim. Nada me faltará, mas vai faltar saúde, que muitas vezes a gente está doente, não é verdade? Vai faltar às vezes o emprego, às vezes vai faltar um dinheiro para você pagar a conta. Então, como não vai faltar? Aí tem gente que não entende isso. Tem gente que acha assim, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, eu vou ter tudo. Mas o tudo, às vezes, é o nada. Né? Às vezes, o tudo é você não ter nada. Isso vai te faltar, às vezes, uma porta de emprego. Às vezes, você passa por algumas dificuldades por não ter um emprego. Então, o povo não entende isso. A palavra de Deus, ela é muito fiel e verdadeira. Só que, às vezes, as pessoas lê, entende, mas não pratica aquilo que está lendo. Então, é igual o Salmo 91, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Gente, mas vamos falar daquele que habita. Não vamos falar daquele que não habita, que não está nem aí para Deus. Isso é muito profundo, esse salmo. Os dois que Os dois, exatamente. E outra coisa, você vai na casa de todo mundo que você vai, a maioria das pessoas, tá lá, a Bíblia está aberta lá no Salmo. Nenhum desses dois. Não é? Assim Principalmente mesmo. No Salmo 91. Está até amarelada. Está até amarelada. Mas ali a pessoa não lê, a pessoa não entende o que Deus está querendo falar, né? Não entende o que a gente tem que aprender através daquele salmo. É verdade. A palavra de Deus, esse salmo, por exemplo, o 23 que a bispa citou. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando a gente vai olhar nos originais, ele diz assim, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Então, assim, a tradução, inclusive, a gente estava até vendo esses dias, foi questionado em relação à tradução, porque às vezes tem essas questões, porque a língua grega e a hebraica, cada palavra tem vários significados, vários sentidos. Então, o tradutor, ele sempre, quase que uma regra, ele colocar o primeiro. Então, diz assim, nos originais, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Quando nós temos Jesus, nós temos tudo. Nós temos tudo. Eu não tenho saúde. Tá, mas eu tenho Jesus, que ele é o autor da vida, ele é o médico dos médicos. E se ele quiser, ele vai me curar. Mas não é se eu quiser. Não. É se ele quiser. A porta de emprego foi fechada. Tá, mas eu tenho Jesus. Se ele quiser abrir, ele abre, porque a Bíblia vai também nos dizer que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Aquele abre, ninguém fecha. Então, às vezes a porta se fechou. Eu vou... o testemunho, a entrevista, o bate-papo com a bispa, mas eu vou contar um testemunho aqui rapidinho. Amém. Eu trabalhava na Natura e eu estava numa situação que eu queria pedir a conta. Eu não aguentava. Aí um dia estava acontecendo tantas coisas, eu estava indo trabalhar e eu falei assim, eu vou pedir a conta. E sabe quando você escuta Deus falar claramente no seu ouvido? Ele falou assim, tá bom, você quer pedir a conta? Pode pedir. Aí ele falou isso para mim, a porta que eu fecho, ninguém abre, a que eu abro, ninguém fecha. Se você quer fechar com as suas mãos, pode fechar. Eu falei, não, Jesus, assim não, então eu vou aguentar. E segurei. Aguentei ali mais um período e, de fato, depois eu pedi a conta. Mas eu pedi a conta porque ele já tinha aberto outra porta muito melhor. Então, se eu tivesse feito naquele momento que a minha vontade era aquela, eu ia quebrar a cara. Então, fica aqui o alerta para que quando nós formos tomar uma decisão, a gente tome não baseado na nossa vontade, mas na vontade de Deus. Pergunte para Deus se é isso que Ele quer, porque Ele vai falar, não é assim mesmo? Exatamente. E Deus fala, sabe? Às vezes Ele usa um vaso para falar com você, mas Deus fala, às vezes o povo não entende quando você fala assim, Deus falou comigo, né? Tem muita gente que não entende isso. Não sabe o que Deus falou. Gente, Deus fala no seu coração. Fala.
Você sente que é Deus falando, você sente quando é de Deus e quando não é. É a mesma coisa, às vezes você vai numa igreja, porque tem gente que só quer ir na igreja para receber profecia, né? Vai atrás do profeta. Exatamente. E isso é muito ruim, sabe, pastor? Por quê, pastor? O povo hoje, infelizmente, estão duvidando de tudo, né? Não está mais acreditando em nada. E está na hora da gente acreditar, gente, que Deus, ele não mudou. Deus, ele continua o mesmo. E o que ele fazia no passado, ele continua fazendo. E nós temos mais é que acreditar cada vez mais. Pastor, o povo hoje, infelizmente, estão... A Bíblia diz que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Então, é fato que ele não muda. E eu tenho para mim, bispo, no meu modo de enxergar, a grande diferença entre a gente hoje e aqueles homens do passado, eu entendo que está exatamente na fé e na obediência. Porque o caso o exemplo de Abraão. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele nem diz assim, ó, Abraão, sai daqui de Osasco e eu vou te mandar lá para a Bahia. Não, Abraão, sai do meio da tua parentela, ou seja, sai desse conforto, sai daí, você está muito legalzinho, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas ele não diz para onde é, eu te mostrarei. E Abraão, simplesmente, ele acredita e vai em frente. E é assim que a gente tem que ser, né? Mas hoje em dia, infelizmente, pastor, hoje em dia ninguém... Ai, meu Deus do céu, acho que se Deus descesse e falasse para a pessoa assim, ó, frente a frente, a pessoa não ia acreditar. Antes, Deus falava e o povo acreditava e as coisas aconteciam. Hoje em dia não, hoje em dia está muito difícil de acontecer. As coisas não tem... Tem hora que eu penso, meu Deus, será que tem jeito para essa situação? Porque é complicado, né? A palavra de Deus ensina tanta coisa e você não põe em prática nada daquilo que Deus ensina. É verdade. Nós como homens, mulheres de Deus que pregamos o Evangelho, ensinamos exatamente isso que a senhora falou. A gente tem uma responsabilidade muito grande em ensinar. E eu estava meditando um pouquinho na palavra de Deus, a gente vai ver sempre que Jesus, a palavra sempre vai dizer assim, ó, várias passagens, e Jesus ensinava no templo, e Jesus ensinava. Então, cabe a nós exatamente isso, vamos ensinar e vamos parar com esse negócio de tanto querer aparecer, querer estar no lugar de Deus. O papel de Deus, nós podemos deixar que Ele vai fazer, e nós vamos fazer tão somente o nosso. Quando Ele mandar falar, nós vamos falar e acabou. Não precisa nenhum de nós queremos ajudar o nosso Deus. As coisas mudaram muito. Imagina, às vezes você vai e às vezes não é nem de Deus aquele recado que você está recebendo. Isso é um perigo. É um perigo. Então, a gente tem que ficar muito alerta e tem que sentir que quando realmente Deus está falando com você, você sente, você vai testificar no teu coração que Deus está falando com você. Eu creio assim, porque eu sou muito esperta com esse negócio de vaso de me passar recado, sabe? Eu fico muito pensando assim, quando vem passar recado para mim, eu fico analisando, sabe? Eu também sou assim. Eu fico analisando, para me saber se é Deus realmente falando. Porque tem muita gente por aí que acha que Deus está falando e Deus não está falando. E às vezes faz tudo errado. Faz tudo errado. Muita gente, às vezes o pastor está falando, está pregando e fala, Deus está abrindo uma porta, Deus vai te dar um carro. Aí a pessoa vai lá na loja no outro dia e compra um carro. Fiado, sem ter condições de pagar. Gente, eu não acho. Deus é esse? Não, eu não acredito, sabe, pastor? Eu não acredito nesse tipo de coisa. Eu não estou duvidando do que o pastor falou, que Deus está dando um carro, mas é na hora certa e quando você tiver condições. Então você vai trabalhar para você adquirir aquela condição que você precisa para comprar aquele carro. Então aí sim, mas você tem que saber esperar no Senhor. Não é o pastor falou hoje, e você vai lá amanhã e compra e está tudo certo. Porque depois você não consegue pagar, e aí, como é que fica? Vai passar vergonha e envergonhar o nome de Cristo. Então. Mas sabe o que acontece, bispo? Assim, a Bíblia diz que Ele não despede ninguém de mãos vazias. É verdade. Sim. E isso que a senhora falou é fato.
Mas às vezes a gente só quer, só pega pra gente aquilo que é interessante. Então eu tô ali, o camarada diz assim, o pastor, o homem de Deus vai dizer assim, ó, Deus está dizendo aqui que ele vai dar um carro dar um carro. Aí o camarada já falou, opa, eu tomo posse, é meu. Eita, Verdade. tomei posse. Agora quando vem uma chicotada, ele não quer receber. Não. E às vezes aquela bênção material era para o que está do lado dele e a chicotada era para ele, mas não, ele quer inverter as coisas. Exatamente. Infelizmente, é assim que acontece nos dias de hoje. É assim que funciona, viu, pastor? É dessa maneira. E a pessoa acaba quebrando a cara, porque pegou a mensagem errada, né? Então, ele tinha que saber, sentir no coração qual era a mensagem dele. Mas se ele vai pegar a mensagem do outro irmão, ele vai pagar o preço. Vai. Então, aí vai ser complicado, aí vai ser muito difícil. A senhora falou que nós vamos usar esse termo aqui mesmo. Eu não acredito muito, ou melhor, eu desconfio muito desse negócio que vem, Deus está te entregando não sei o que, tal. E isso é bíblico. Por quê? Porque eu entendo que nós devemos ser como os crentes berianos, de Bereia. A gente não pode simplesmente acreditar em tudo, dizer assim seja, amém, não. Vamos confrontar, vamos provar essa palavra, se de fato é isso. E não simplesmente receber qualquer coisa e depois, porque como a senhora falou, depois a pessoa ela vai ficar decepcionada com Deus, quando na verdade, como diz a Bíblia, Deus diz assim, não, eu não mandei você falar nada. Eu não mandei falar nada, você falou por sua conta. Então, quero dizer aqui para você também, você pode sempre se decepcionar, isso é natural, porque eu posso te decepcionar, o bispo pode te decepcionar, exatamente. O homem, qualquer um, mas Deus jamais. Deus jamais, porque a palavra dele, ela é eficaz e é inerrante. Então, quando Deus fala com você, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que ele é fiel e ele cumpre aquilo que ele falou. Agora, quando o homem fala, porque está cheio também, né, bispo? Às vezes tem muita gente que parece que quer ajudar Deus. É dessa maneira. Quer ajudar Deus. Aí é onde complica tudo, viu, pastor? Aí você vai na igreja, você está firme ali na igreja. Aí o pastor fala alguma coisa nesse tipo, né? E você não alcança. Muitas vezes, eu sinto também uma cura, por exemplo. O pastor fala, Deus está te curando de tal enfermidade. Aí você não acreditou. Aí Deus não vai te curar, porque se você não acreditou, Deus não vai te curar. Se duvidou, perdeu a benção. Então, depois acha ruim. Fala assim, mas eu fui, mas eu não fui curada. Aí duvida do homem de Deus. Aí duvida do homem de Deus. É assim mas mesmo. aí é complicado, porque ele usou a fé dele e ele passou o recado para você. Agora, se você não acreditou, aí fica difícil, né? Realmente. Glória a Deus. Difícil. A senhora acredita que nós já chegamos? Esgotamos? A gente já chegou a 40 minutos. Meu Deus, não dá nem para imaginar, né? Porque passou tão rápido. É rápido o negócio. Rapidinho. Então, assim, eu bati um papo aí com algumas pessoas e a gente está planejando fazer a segunda parte. E talvez a terceira, porque tem coisa, não tem pra gente falar? Tem. Meu Deus do céu. Aí tem foi só um pouquinho. Então, eu quero... O que a senhora poderia deixar para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, uma mensagem para o coração dessa pessoa? Olha, eu quero deixar para vocês nessa noite que vocês amem muito. Ame teu filho, ame teu esposo, a tua mãe, teu pai, teu irmão de sangue, irmão que não é de sangue. Amor, que eu acho que o amor é o que define tudo nas nossas vidas. Porque se você não tiver amor, infelizmente você não tem nada. E a partir do momento que você pratica o amor, você é feliz, você faz as pessoas felizes e você tem tudo na sua vida. É claro que em primeiro lugar está Deus, né? Mas o amor também nos ajuda muito e nos faz muito feliz. É isso? É isso. Glória a Deus. Falando de amor, olha só, isso é interessante. O apóstolo Paulo já vai fala disso claramente. E a palavra em João vai dizer assim,
É que Deus amou o mundo de tal maneira que, olha só, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos ser imitadores dele como ele é de Cristo. Então, isso que a bispa falou em relação ao amor, não queira demonstrar amor quando a pessoa estiver no caixão. Não queira fazer um carinho quando a pessoa estiver no caixão, porque esse carinho que é feito muitas das vezes que a gente vê, aquele carinho não adianta mais nada, porque aquela pessoa que está ali naquele caixão não está sentindo nada. Então, como a bispa falou, diga que ame hoje, demonstre que ama hoje, não deixe para amanhã. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Conversa entre Amigos. Mas antes de encerrar, eu quero deixar para você, indicar para você esse livro aqui, Paulo e sua teologia. E por que eu quero indicar esse livro para você? Porque esse livro, o apóstolo Paulo, ele ressalta muito a questão da mulher na obra, o trabalho da mulher na obra. Então, como hoje eu estou conversando aqui com a bispa, eu resolvi trazer esse livro e indicar ele para você. Paulo e sua teologia. Esse livro é excelente, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o nosso próximo Conversa entre Amigos. Bispa, muito obrigado, viu? Imagine, Que eu que Deus agradeço. abençoe grandemente. Amém.